Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então começar a nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Esta reunião, como sabem, foi convocada na sequência de duas audições. Uma delas é uma audição a requerimento do Partido Iniciativa Liberal, que requer precisamente a audição do Presidente do Instituto de Mobilidade e Transportes. E, portanto, é essa a primeira audição que vamos ter agora neste momento. E a seguir, como sabem também, às 6h30, temos a Autoridade Nacional de Aviação, a ANAC, mas será mais tarde, no final desta audição. Hoje temos connosco, e que eu agradeço muito a presença, o Dr. Eduardo Feio, Presidente do IMT, connosco à minha direita, o Dr. Rui Velasco, Diretor de Serviços da Direção de Serviços de Estudos, Avaliação e Perspectiva, e a Dra. Sofia Henriques, Chefe de Gabinete Jurídico e Contencioso. Portanto, temos cá connosco os convidados para que sejam colocadas as questões. Como sabem, o que está definido em termos de grelha de funcionamento desta audição, haverá 10 minutos para a entidade convidada, neste caso o IMT, iniciais, e depois teremos uma primeira ronda com 7 minutos ao PSD, 7 minutos ao PS, 6 minutos ao Chega, 6 ao IL, 5 ao PCP, 5 ao Bloco de Esquerda e 3 ao Partido Livre. Esta primeira ronda será com pergunta-resposta. Portanto, haverá uma intervenção inicial dos partidos, depois haverá o parlamentares, depois haverá a resposta imediata. Uma segunda ronda poderá haver também, uma ronda de questões colocadas na globalidade por todos os partidos, 3 minutos cada um, e poderá haver ainda uma terceira ronda, 2 minutos cada deputado inscrito. Veremos se será necessário ou não. De imediato, darei a palavra ao Sr. Eduardo Feio para uma intervenção inicial de 10 minutos. Muito obrigado. Não está a funcionar? Não, está. Presumo que sim. Então, Sr. Presidente da Comissão, senhores deputados, boa tarde a todos. No exercício das suas competências, cabe, entre outras, ao IMT as valências de planeamento na área dos transportes, desenvolvimento de acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, avaliação ambiental estratégica no âmbito das infraestruturas rodoviárias, pronúncia em avaliações de impacto ambiental, desenvolvimento e análise de modelos financeiros, incluindo a análise jurídica e acompanhamento contencioso dos contratos de concessão. Tendo assim, ao Instituto sido determinado abrir um procedimento de concurso público internacional por via da Portaria 278-A/2021 e de 9/7 e o despacho 7273-A/2021 de 21/7 para a realização da avaliação ambiental estratégica da expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Entrando nas questões colocadas no requerimento 19/5/2022 e no que respeita às questões relacionadas com os contratos de prestação de serviços celebrados com a AG Aviation Consulting Limited, esclarece que o procedimento de contratação pública por ajuste direto obedece às regras do Código dos Contratos Públicos. Por conseguinte, podem ser abertos procedimentos por ajuste direto com o seguinte fundamento. Em função do valor do contrato, quando o valor do serviço não ultrapasse os 20.000 euros, nos termos do artigo 20º do Código de Contratação Pública, e em função dos critérios materiais, o que permite a celebração de contratos de qualquer valor, nos termos do artigo 23º e seguintes do Código referido. No dia 5 de novembro de 2021, foi publicado no portal Base.gov o contrato de prestação de serviço celebrado na sequência de procedimento de ajuste direto, em função do valor do contrato à empresa AGA, pelo valor de 19.500 euros, valor a que acrescível. Em 30 de 3 de 2022, foi publicado no portal Base.gov o contrato de prestação de serviço celebrado na sequência de procedimento de ajuste direto em função de critérios materiais, também à empresa AGA, pelo valor de 95.000 euros. Note-se que, caso o IMT tivesse optado por contratar o serviço em função do valor do contrato e não por critérios materiais, como fez e justificou, o montante estimado de 95.000 euros já se obrigaria sempre à escolha entre um procedimento de concurso público ou um concurso limitado por prévia qualificação nos termos do artigo 1º do B do Código. Verifica-se ainda que estamos perante contratos celebrados em anos económicos diferentes, com a despesa assumida para o ano de 2022 por si só seria suficiente para a abertura do procedimento de concurso público, caso a escolha do procedimento tivesse sido concretizada em função do valor do contrato. Mas não foi isso que se passou, uma vez que o IMT adotou a escolha por critérios materiais em função da experiência específica dos consultores da IAGA, designadamente a anterior colaboração no projeto de análise do sistema aeroportuário da região de Lisboa, desenvolvido em 2018 para o Ministério das Infraestruturas. Praticar um alegado fracionamento de despesa com um contrato de 19.500 euros para uma finalidade e um outro de 95.000 euros para outra finalidade, ambos realizados por ajuste direto por critérios materiais, conferiria até um contrassenso nos próprios termos. Assim sendo, não houve fracionamento de despesa, tendo o IMT cumprido a lei. Resiste ainda a incorreção de algumas afirmações que foram feitas quanto ao facto de que ambos os procedimentos terem tido o mesmo objeto. Não é verdade que assim seja,
nem a informação publicada no portal BACS permite sequer qualquer dúvida a esse respeito. De facto, o primeiro procedimento tinha por objeto a aquisição de serviço de consultoria para o apoio à elaboração de um caderno de encargos para o concurso público internacional para a realização da avaliação ambiental estratégica da ampliação da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, enquanto o segundo destinava-se à aquisição de serviço de consultoria para acompanhamento da contratualização e execução da avaliação ambiental estratégica da ampliação aeroportuária de Lisboa, ou seja, o acompanhamento e execução do próprio procedimento de avaliação ambiental estratégica. Julga-se não haver qualquer imprecisão ou melhor clareza descritiva que permita sequer a criação da dúvida agora citada. Mais uma vez, verifica-se que o IMT cumpriu escrupulosamente a lei. A consultora ASA, além de ser uma empresa especializada em aeroportos e atividades conexas, dedica-se ao planeamento estratégico, diagnóstico, análise de mercado, estudos de viabilidade económica ou financeira das infraestruturas aeroportuárias, bem como ao desenvolvimento aeroportuário. Trata-se de uma empresa liderada por especialistas com mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento do setor aeroportuário, tendo referências nacionais e internacionais específicas no setor aeroportuário, mais precisamente em assessoria em 126 projetos envolvendo 170 aeroportos e 18 companhias aéreas em 30 países, como Reino Unido, Irlanda e outros países europeus, incluindo Portugal, assim como o Médio Oriente, África, Ásia e na América Latina e Caraíbas. Pela especificidade e exercício da atividade de prestação de serviço de consultoria internacional, as equipas técnicas da ASA são flexivelmente constituídas em função da natureza dos projetos, exemplo, duração, área de especialização, contexto geográfico, experiência necessária, entre outros. Por último, é de referir que a ASA apresentou a declaração de não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social emitidas pelas autoridades do Reino Unido, o que permitiu verificar que não estavam abrangidas pelos impedimentos previstos no artigo 55 do Código de Contratação Pública. Recordo que esta entidade foi contratada para dar apoio na definição dos requisitos técnicos referentes ao desenvolvimento do estudo de procura aeroportuária e de desenvolvimento aeroportuário e não foram celebrados quaisquer outros contratos neste âmbito. No que respeita às questões colocadas sobre a avaliação ambiental estratégica, estamos perante um procedimento muito escrutinado publicamente, com regras definidas na legislação nacional e comunitária, com manuais de boas práticas elaborados pela Comissão Europeia e pela Agência Portuguesa do Ambiente, publicados há muitos anos, clarificando. A avaliação ambiental estratégica é um processo de apoio à decisão. A decisão final da solução para reforço da capacidade aeroportuária da região de Lisboa será sempre competência do Governo português. A avaliação ambiental estratégica destina-se a comparar um conjunto de 3 soluções pré-identificadas pela Portaria 278 que já referi. Os trabalhos a desenvolver no âmbito da avaliação ambiental estratégica serão acompanhados não só pelo IMT, mas também pelo vasto conjunto de entidades que necessariamente terá que ser consultado. O processo de avaliação ambiental estratégica é um processo consolidado e com elevado nível de participação pública. No que se refere ao procedimento do concurso público internacional, salienta-se que em 9/7/21, na sequência da publicação da referida portaria, foi atribuído ao IMT o desenvolvimento de um concurso público internacional, tendo em vista a escolha de uma entidade com diferentes valências específicas para levar a cabo uma avaliação ambiental. Em sequência, foram definidas as peças do procedimento que estabeleciam que a prestação de serviço a desenvolver abrangeu estudos e projetos necessários ao desenvolvimento das 3 soluções estratégicas, que compreendem a revisão e atualização dos estudos e projetos desenvolvidos até à data. No dia 15 de outubro de 2021, foi publicado na plataforma Asingov o procedimento de concurso público internacional e, na mesma data, foram enviados anúncios para a publicação de jornais oficiais, dando-se cumprimento ao disposto do artigo 133 do Código de Contratação Pública, que refere que as entidades adjudicantes disponibilizam na respectiva plataforma eletrónica de contratação pública de forma livre, completa e gratuita as peças de procedimento. No dia 18 de outubro de 2020 foi publicado o anúncio do Diário da República e no site do IMT. No dia 20 de outubro de 2021 foi publicado o anúncio no Jornal Oficial da União Europeia. No dia 10 de janeiro de 2022, após a prorrogação do prazo da apresentação das propostas a pedidos concorrentes, foram entregues as propostas. No dia 11 de janeiro de 2022, às 9 horas, as propostas foram abertas pelo júri de procedimento da plataforma. Na mesma data, foi publicada a lista de concorrentes admitidos nos termos do número no artigo 138 do Código de Contratos Públicos, tal como publicado no site do IMT. Nos termos do número 2 do artigo 138 do Código, mediante a atribuição no login e no password, foi facultada à consulta todas as propostas apresentadas às entidades incluídas na lista de concorrentes diretamente à plataforma eletrónica subreferida. Assim, todas as propostas ficaram acessíveis a todos os concorrentes. No que respeita à eventual verificação da existência de conflitos de interesse, é de referir que na definição das peças de procedimento foi dado cumprimento ao estabelecido no Código e nas regras comunitárias. Na comunicação interpretativa da Comissão Europeia 2006-C, publicada no Jornal Oficial da União Europeia C-169/02 de 1/8/2006, é referido que a adjudicação tem que se processar em conformidade com as regras e princípios do Tratado da Comunidade, por forma a permitir as condições de concorrência equitativas para todos os operadores económicos interessados no contrato, o que é conseguido através, designadamente, de descrição não discriminatória do objeto do contrato, igualdade de acesso para os operadores económicos de todos os Estados-membros, isto é, as entidades adjudicantes não devem impor condições que possam causar discriminação direta ou indireta contra potenciais concorrentes situados noutros Estados-membros. Aliás, este princípio está consagrado no artigo 18º da Diretiva
2014-24 do Parlamento Europeu do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, que refere que os concursos não podem ser organizados no intuito de não serem abrangidos pelo âmbito da aplicação da presente diretiva ou de reduzir artificialmente a concorrência. Considera-se que a concorrência foi artificialmente reduzida caso o concurso tenha sido organizado no intuito de favorecer ou desfavorecer indevidamente determinados operadores económicos. O júri analisou as propostas apresentadas pelos consórcios. No número 3 do artigo 1º do Código de Contratos Públicos, há uma definição de conflitos de interesse. E no decurso do procedimento foram respeitadas as melhores práticas para a prevenção de conflitos de interesse. Isto é, cada membro do júri assinou a declaração de inexistência do conflito de interesse, concorrentes na sequência definida do caderno de encargos declararam a inexistência de qualquer conflito de interesse. Durante o período de análise de propostas, o júri questionou os concorrentes sobre situações que causaram dúvidas sobre a eventual existência de conflitos de interesse, porque verificou que das listas de trabalhos desenvolvidas pelos concorrentes constavam trabalhos desenvolvidos recentemente e iam em curso para a ANA Aeroportos de Portugal ao abrigo do Código. Apresentados e analisados os esclarecimentos, o júri procedeu à admissão dos concorrentes porque ficou claro que não havia conflito de interesse nem fundamento para a exclusão nos termos do artigo 50 referido. De seguida, procedeu-se à aplicação do critério de adjudicação, constante no programa de concurso, e foi elaborado um relatório final no qual se propôs a ordenação das mesmas, conforme previsto no Código. Apresentaram proposta aos seguintes consórcios: a COBA Consultores de Engenharia e Ambiente, Engenharia e Economia del Transporte SPE, Engenharia e Economia del Ambiente, e por 1.999.980 euros. Também a Leitão, Galvão, Tel, Soares da Silva, Ernest & Young, S.A., Ovarup, Partners, S.A.U., Leading Aviation Consulting Rambo, Libéria, por 2 milhões de euros. O IDAD, Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, ATIS, PT, Consultores em Transportes, Inovação e Sistemas, S.A. Fundec, Associação para a Formação e Desenvolvimento em Engenharia Civil e Arquitetura, Via Consultores de Engenharia, por 1.996.882 euros. E a PricewaterhouseCoopers, Assessoria de Gestão Limitada e a Quadrante de Engenharia e Consultoria, por 2.295.000 euros. Verificou-se que o consórcio classificado em primeiro lugar é composto pela COBA, Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A. pela Engenharia e Economia do Transporte, INECO, cujo acionista é ENER, detentora de 45,85% de capital, é uma entidade ligada ao setor aéreo que tem por objeto assegurar a gestão do tráfego aéreo, não fazendo gestão aeroportuária, sendo as restantes participantes do setor ferroviário. Este facto não configura uma situação de conflito de interesse, conforme definido no número 1 do A do Código, pelo que se deu seguimento ao procedimento. Em abril de 2022, o IMT dedicou o serviço ao consórcio INEC-COBA. O contrato não foi publicado no portal base, conforme estabelece o artigo 465 do Código, porque ainda não foi celebrado, aguardando o IMT orientações da tutela. Sendo celebrado o contrato, todas as peças de procedimento serão enviadas para a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Por fim, refere-se que os consórcios identificaram como pessoas contratadas para a área jurídica as sociedades de advogados, PLMJ, Sociedade de Advogados, Moraes, Leitão, Galves, Tel, Soares da Silva e Associados, Sociedade de Advogados, a Servo e Associados, Sociedade de Advogados, e Vieira de Almeida e Associados, Sociedade de Advogados, não tendo sido apresentadas quaisquer impugnações no procedimento do concurso público, levantadas questões relacionadas com conflitos de interesse. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Dado Feio. Eu solicitava que, se fosse possível, a distribuição aos serviços desta, para ficar disponível para todos os... Então, por favor, se fosse possível até distribuir já, porque percebi que o Dr. fez uma leitura muito rápida e estavam aqui algumas pessoas... sim, sim. Nós temos sempre aqui alguma tolerância quando é uma apresentação que é importante para esta audição. Vamos ter agora, então, as questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, que é o partido requerente que fez o requerimento e, portanto, compete-lhe a primeira intervenção. 6 minutos, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde, sendo então o Sr. Presidente do IMT, os restantes representantes, senhores e senhoras deputadas. Eu vou tentar resumir aqui a situação da forma como nós a percebemos. No dia 24 de março de 2021, o Ministro Pedro Nuno Santos assinou um compromisso político com o PSD, segundo o qual o PS não retiraria o poder de veto aos municípios na decisão da localização do novo aeroporto, sem antes realizar um estudo de avaliação ambiental estratégica. Para a elaboração desse estudo, o Estado, através do IMT, decidiu lançar um concurso público internacional que acabou de referir agora. Para a preparação desse mesmo concurso, o IMT decidiu também contratar os serviços de assessoria de uma empresa britânica chamada ASA Consulting, a quem adjudicou 2 contratos de prestação de serviço por ajuste direto.
O primeiro contrato data de 2 de novembro e tem o valor de 19.500 euros, que é ligeiramente abaixo dos 20.000 euros de limiar permitidos para um ajuste direto, de acordo com a linha D do número 1 do artigo 20 do Código de Contratos Públicos. Este contrato teve como objeto a aquisição de serviços para consultoria, para apoio à elaboração de caderno de encargos para o concurso público internacional para a realização de avaliação ambiental estratégica. Estamos a falar, este contrato foi assinado dia 2 de novembro de 2021. 5 meses mais tarde, no dia 25 de março, o IMT celebrou um novo contrato, desta vez de 95.000 euros, que, mais uma vez, dispensando o recurso a um procedimento concursal, mas desta vez ao abrigo da linha B do número 1 do artigo 27 do Código de Contratos Públicos. Para percebermos, a ASA Consulting é uma empresa britânica que é detida por um sócio único, que é um cidadão português, com ligações à Venezuela, que trabalhou em Espanha, em várias empresas de consultoria no setor aeronáutico. Esta empresa teve também, a certa altura, um problema com as autoridades britânicas, teve ali um processo de dissolução, mas que foi resolvido ao fim de 3 dias. Nós não conseguimos encontrar esta empresa, um website ou um endereço eletrónico, não está presente em nenhum sítio da internet. Conseguimos aceder à página de LinkedIn do seu acionista único e não encontramos mais nenhum funcionário desta empresa para além deste acionista único, mas isto haverá alguém que os possa encontrar. A 15 de outubro de 2021, portanto, antes da contratação da ASA Consulting para realizar o caderno de encargos, o IMT lançou um concurso público internacional, imagino que sem caderno de encargos. Se só contrataram uma empresa para fazer o caderno de encargos 3 semanas depois, imagino que não tivessem caderno de encargos quando foi lançado o concurso público. Esse concurso público veio a ser ganho pelas empresas COBA e INECO. A maior acionista da INECO, como falamos aqui, é a empresa gestora de tráfego aéreo em Espanha, que é a ENER, que já foi a AENA, mas hoje chama-se ENER, que por sua vez hoje controla efetivamente a AENA. Ou seja, o maior acionista da empresa que vai fazer este estudo é também o maior acionista da empresa que gera o tráfego aeroportuário espanhol. Corrijam-me, por favor, se alguma das coisas que eu disse até agora estiver incorreta. Portanto, com base nestes indícios, esta história levanta-nos algumas questões. E começamos pela ASA, que é, gostaríamos de saber se havia alguma relação profissional ou de outro tipo entre responsáveis do IMT ou do Ministério das Infraestruturas e a ASA. Não havendo, quem é que recomendou a ASA Consulting, sendo uma empresa muito difícil de encontrar pelos métodos normais, ou seja, quem é que diretamente recomendou a ASA Consulting para este ajuste direto, quais foram os critérios que foram usados para selecionar esta entidade e porque é que não foi lançado um procedimento concursal que contasse, eventualmente, com a participação de outras consultoras concorrentes. O que é que qualifica a ASA para ultrapassar este tipo de coisas? Depois, a outra questão é porque é que o primeiro contrato foi decidido por 19.500 euros, há de achar alguma coincidência estar muito perto daquilo que é o limiar do que pode ser feito para um ajuste direto. Pode ter sido uma coincidência, mas o que é que levou a que fosse este o valor? E se justifica, como é que se justifica a divisão que foi feita destes 2 contratos, em que um primeiro contrato é ligeiramente abaixo de 20.000 euros e depois o segundo contrato já é perto de 100.000 euros. Ou seja, não se sabia, quando foi feito o primeiro contrato, que eventualmente poderia ser necessário um âmbito maior, ou a divisão destes 2 contratos entre 20.000 ou perto de 20.000 euros e 100.000 euros teve um outro propósito que não esse. Finalmente, em relação à adjudicação do próprio estudo, quais foram os critérios empregos para determinar a eventual existência de conflitos de interesse? Ou seja, os critérios específicos que foram usados. Porque, de quem vê de fora, se não existe um conflito de interesses em ter uma empresa ligada à ANA espanhola, à gestora aeroportuária espanhola,
a contribuir para a decisão da localização do aeroporto em Portugal, o que é que ditaria que houvesse conflito de interesses? Se isto não é um conflito de interesses, então o que é que teria que acontecer para que fosse justificado um conflito de interesses? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do IMT, o Dr. Eduardo Feio, tem o mesmo tempo para responder, 6 minutos, faz favor. Bem, relativamente às questões colocadas, e começando pela última, que tem a ver com a questão dos conflitos de interesse, como eu disse na intervenção inicial, eles foram devidamente acautelados nos termos do Código de Contratação Pública e estamos perante um concurso público internacional e, portanto, as regras não podiam limitar as empresas que poderiam concorrer. E, portanto, não foi definido num critério, nem foi relativamente à nacionalidade das empresas, nem nada que tenha a ver com a sua posse das empresas. Portanto, essa questão não se colocou e, portanto, cumpriu-se estritamente aquilo que a legislação diz e o mercado, digamos, funcionou, neste caso, em concreto, e estas foram as propostas que tivemos e foram analisadas do ponto de vista do caderno de encargos, que está aqui e que é público, presumo que o Sr. Deputado também teve acesso e viu a sua complexidade e os fatores de adjudicação que foram definidos e a forma como eles foram definidos, de forma a que todos os conjuntos e todos os pacotes de trabalhos pudessem ser realizados para que as três soluções em cima da mesa tivessem o seu nivelamento para poderem ser avaliadas. Portanto, são essas as regras e foram essas que foram cumpridas estritamente. A questão que me está a colocar é diferente. É um espanhol ou outra entidade que estivesse perto ou outro país devem ou não devem concorrer. Estamos a falar aí de um conflito de interesse que não são aqueles que estão previstos no Código, provavelmente são questões que têm a ver mais com questões de uma dimensão que extravasam aquilo que era o mandato que a portaria e o próprio despacho nos dava, que era fazer este concurso público internacional neste critério. Portanto, em relação a isso, esta é a explicação que temos e era aquilo que cabia ao IMT fazer, cumprindo as regras da contratação pública, o Código, a legislação europeia e permitindo que as propostas fossem o mais corretas possíveis e fossem devidamente avaliadas e, como viram e puderam verificar na minha intervenção inicial, no fim não houve qualquer tipo de contestação num procedimento complexo, profundo, exigente e que demorou o tempo que demorou e que se conseguiu, dentro daquilo que eram as incumbências que nos tinham sido colocadas pela tutela, de o fazer e de chegar a esse bom porto, que foi chegar a ter uma proposta aprovada, sem contencioso em cima da mesa, o que muitas vezes acontece, neste caso não aconteceu, e isso deve-se muito seguramente ao caderno de encargos que foi desenvolvido. Caderno de encargos que foi desenvolvido, como se disse, com o apoio também da IASA Consulting, e essa empresa já tinha colaborado com o próprio Ministério das Infraestruturas em 2018, portanto também foi um dos motivos porque, sendo uma empresa que conhece a realidade nacional e sendo uma empresa que depois não ia estar envolvida em um dos consórcios que iria concorrer, e havia essa questão em cima da mesa, nos permitiu fazer e elaborar com os técnicos do IMT, a que eu quero também aqui aproveitar para elogiar o trabalho e a capacidade que tiveram de fazer este trabalho com esta profundidade dentro dos prazos com o resultado tido. E, portanto, a diferença dos 19.500 e dos 95.000 tem a ver com duas fases completamente distintas. Uma questão era apoiar a elaboração, e, portanto, são objetos diferentes. Outra questão é o acompanhamento para a frente da própria avaliação ambiental estratégica, que tem um prazo de tempo muito mais longo e uma complexidade também acrescida nesse processo, se ele vier a acontecer. E, portanto, muito sucintamente, agora porque gastei menos tempo, são estas as duas questões que eu queria aqui relevar. Muito obrigado, Sr. Doutor. Tinha também mais 3 minutos. Estava perfeitamente à vontade para responder. O tempo deve ser utilizado se for necessário. Compete agora ao principal partido da oposição a próxima intervenção, ao PSD, o Sr. Deputado Carneiro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores representantes do IMT na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Eduardo Feio, e cumprimentar também os senhores deputados que aqui estão a acompanhar esta audição. As minhas questões que eu vou colocar são circunstanciadas pelo requerimento que foi apresentado e que justifica esta audição e que é muito específico nas questões que levanta. E, atendendo àquilo que o Sr. Presidente já teve a oportunidade de dizer, a primeira questão que eu gostava de lhe colocar é como é que reage às declarações que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos fez neste Parlamento em maio, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, quando disse que
tinha dúvidas e inquietações sobre a presença de uma empresa participada pelo Estado espanhol no consórcio vencedor da avaliação ambiental estratégica. Como é que reage a isto? E o Sr. Ministro, aliás, esta questão foi levantada na altura pelo PSD, no âmbito dessa audição, e o Sr. Ministro até deixou um desafio, que é: ajudem-me a encontrar soluções para esta situação. Eu qualificaria de imbróglio a que chegamos. E é uma situação, um imbróglio noticiado amplamente pela imprensa, porque aquilo que nós estamos a falar é a escolha de um consórcio que tem interesses neste setor, que vem fazer uma avaliação para Portugal no âmbito ambiental, que vai determinar ou vai condicionar fortemente aquela que será a opção que será colocada em cima da mesa para a localização do aeroporto. E, portanto, isto não é despiciando. E, portanto, quando o Sr. Presidente diz que no âmbito do concurso internacional cumprem-se as regras europeias, do direito europeu, e as regras do Código dos Contratos Públicos sobre o conflito de interesses, há uma questão que eu não posso passar ao lado, que é: quais são as regras específicas que foram salvaguardadas? Eu não quero que nos responda genericamente, quais foram as regras específicas que foram colocadas no âmbito do concurso para salvaguardar situações destas? Ou dir-me-á assim: não, porque segundo o princípio da discriminação não há regras. Porque nós precisamos de uma resposta muito objetiva relativamente a isto. Portanto, havia cláusulas de salvaguarda ou não existiam cláusulas de salvaguarda relativamente a regras sobre conflitos de interesses. Depois, antes de chegarmos à avaliação ambiental estratégica, foi contratada esta empresa, a ASA, que também é referida no requerimento que justifica esta audição, que é apresentada como uma empresa com mais de 26 anos, ou cerca de 26 anos de experiência no mercado. Mas, se nós formos consultar o registro de incorporação da empresa no Reino Unido, a empresa foi incorporada em 21 de março de 2014, que por si só não dirá tudo se tiver recursos humanos qualificados, e por isso é que nós temos que fazer a questão, mas o seu sócio, Alejandro Tomás, no seu LinkedIn, como aliás aqui já foi referenciado, diz que tem 16 anos de experiência no setor aeroportuário. Portanto, nós gostávamos de perceber como é que o IMT tem conhecimento da existência desta empresa para fazer um ajuste direto, uma vez que ela não veio por concurso, como é que avaliou em concreto o quadro, os recursos humanos que esta empresa tinha para fazer esta avaliação, e uma pergunta lateral que eu não posso deixar de fazer, que é: porquê é que fizemos uma contratação para este tipo de serviço? Não tinha o Estado recursos, competências no âmbito da administração central ou de empresas do Estado? Por exemplo, o recurso ao LENEC não teria servido para ajudar na construção deste caderno de encargos? Essa foi uma opção que foi ponderada, não foi ponderada. Quem diz o LENEC poderão eventualmente referir-se a outras entidades. Portanto, existiram ou não, poderão referir outras entidades, portanto, existiu ou não esta ponderação, e portanto gostávamos de perceber, porque depois o que sabemos é que fomos gastar mais de 100 mil euros na contratação desta assessoria. Uma assessoria por si só não é um problema, obviamente nós sabemos isso, mas gostávamos de perceber especificamente como é que tiveram conhecimento então da EASA, porque é que escolheram, porque é que não optaram por outra solução. Depois, nos comunicados que o IMT divulga sobre este processo, referem a existência do relatório preliminar. Essa questão dos conflitos de interesses no âmbito da avaliação estratégica, ambiental estratégica, no âmbito deste relatório preliminar, foi levantado algum problema ou não? Para o Sr. Ministro, nós já percebemos que há inquietações. Para os membros do júri, existiram ou não inquietações? E se existiram, quais? Nós gostávamos de saber quais inquietações é que poderiam ter existido. Gostava de saber também se o Tribunal de Contas já se pronunciou ou não, uma vez que o IMT divulgou publicamente, recentemente, que não tinha nenhuma pronúncia sobre o Tribunal de Contas. Gostávamos de saber se à data de hoje já existe alguma resposta e, gostava de encerrar assim, atendendo às preocupações e inquietações do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, há uma questão que eu tenho que fazer, que é: no entender do IMT, quais são as opções que o Sr. Ministro tem? E mais, se o contrato do consórcio COBA já foi assinado ou não?
quais são as opções do Sr. Ministro e se o contrato já foi assinado ou não. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do IMT, a autoridade foi, tem 7 minutos para responder, por favor. Bem, então, começando talvez pela última questão, aliás, não foi a última, aquela que tem a ver com a questão da pronúncia do Tribunal de Contas. Não, o Tribunal de Contas não se pronunciou e se isso está em algum comunicado do IMT, terá sido seguramente um lapso, que eu conheça, não está em nenhum comunicado do IMT. Aliás, como eu disse agora e aqui na intervenção inicial que fiz, o contrato, e respondo também à sua última pergunta, não foi ainda assinado, e, portanto, só depois de ele ser assinado é que, nos termos do Código, será remetido ao Tribunal de Contas para o respectivo visto, que poderá ter ou não poderá ter. Portanto, a fase em que nos encontramos é uma fase prévia à assinatura do contrato. O Tribunal de Contas não se pronunciou ainda sobre esse hipotético contrato e, portanto, nesse campo é onde estamos. Penso que, provavelmente, terá sido um lapso. E depois, relativamente à questão dos conflitos de interesse, eu volto àquilo que já disse. Portanto, os conflitos de interesse que nós acautelámos e que estavam acautelados no caderno de encargos têm a ver com aqueles que o Código se atém. As questões que muitas vezes aqui estão a ser colocadas e que já foram têm a ver com o facto de ser uma empresa espanhola e tida pelo Estado espanhol a ter ficado, neste momento, no consórcio que está em primeiro lugar na classificação e a qual o Instituto já fez a adjudicação, que são questões distintas. Outra questão que o Sr. Deputado colocou tem a ver com, na fase ainda do relatório preliminar, que teria havido questões com conflitos de interesse. Houve algumas questões que foram identificadas que também estão no comunicado que nós já divulgamos e que têm a ver com esta primeira dimensão que eu falei do conflito de interesse. Não nunca desde que nós estamos aqui às vezes a falar. E, portanto, eu posso... Tenho tempo, não é? Posso ler aqui... a gestão do relatório preliminar, que penso que não teve acesso, de qualquer das formas, que o relatório há de ser público, há de ser publicado. Que situações de conflito de interesse foram identificadas pelo Zuri. O consórcio Aerostrato respondeu, em suma, que ao abrigo do referido contrato, a Engenharia Via obrigou-se a realizar estudos de tráfego e de engenharia, onde se incluíam estudos preliminares de traçado e estudos rodoviários que permitiam identificar técnica e economicamente diferentes opções de acessibilidade rodoviária para o aeroporto Humberto Delgado, em articulação com as acessibilidades da cidade de Lisboa. O objetivo do contrato não incluía a obrigação contratual de a Engenharia Via analisar ou pronunciar-se naquele âmbito sobre o aeroporto Humberto Delgado, enquanto solução estratégica para o novo aeroporto de Lisboa, nem sobre qualquer uma das restantes soluções estratégicas identificadas no caderno de encargos do presente procedimento concursal. A execução do contrato mencionado não implica o desenvolvimento de qualquer atividade conflituante com o contrato a firmar com o IMT na sequência do presente procedimento concursal, nem o desenvolvimento de qualquer atividade que possa privilegiar a escolha de uma das soluções estratégicas abrangidas pelo concurso em preço. O consórcio PricewaterhouseCoopers, Assessoria de Gestão e Quadrante Engenharia e Consultoria S.A., respondeu, em suma, que, sendo que como é severamente definida pela Latina, o que se pretende salvaguardar com a norma em causa é essencialmente uma proibição de intervenção no procedimento administrativo por parte dos consultores externos que se encontrem numa situação em que fossem eles os decisores, o que impediria de participar na decisão ou na situação em que prestaram serviço a qualquer dos sujeitos privados participantes na relação procedimental em causa. Com efeito, o serviço em causa não tem qualquer impacto no objeto do contrato concursado. Apresentados e analisados esclarecimentos, o júri procedeu à admissão dos concorrentes porque ficou claro que não havia conflito de interesse nem fundamento para a exclusão nos termos do artigo 55 do Código. Portanto, estão aqui as notas sobre as duas situações que foram aqui referidas e que estavam no comunicado e que eu agora discriminei melhor relativamente às situações de conflitos de interesse. Relativamente ao Zuri, eu não sou membro do Zuri, portanto, nem tive intervenção, como é óbvio, a partir do momento que o procedimento concursal foi lançado, quem conduziu todo o processo, a partir dessa fase foi o Zuri, até a sua remessa ao Conselho Diretivo, onde eu estou, e aí sim tomámos deliberação, mas antes não, e portanto o que temos é o acesso aos documentos todos, nomeadamente aos relatórios e todos os elementos depois também que foram já publicados e colocados na base e que me permitem ter lido esta nota que agora transmiti. E era isto. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra agora, Sr. Deputado Carneiro. Qual é a questão? Sr. Presidente, só para relembrar, eventualmente com tantas questões pode ter escapado, portanto, a escolha da IASA era uma das questões e as opções que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos ainda tem à data de hoje.
Respondo depois. Pode responder agora, se tem tempo ainda. Sim, então, muito rapidamente, relativamente à questão da escolha da IAG, penso que na intervenção inicial demos nota porquê, pelo trabalho desenvolvido, pelo enquadramento, pela experiência e pela necessidade de ter uma equipa que trabalhasse connosco e que, obviamente, depois não estivesse envolvida em qualquer outro tipo de situação, como nunca poderia acontecer, e com os resultados que teve. Em relação às questões que têm a ver com o futuro do procedimento e às questões do Sr. Ministro, obviamente eu não vou falar pelo Sr. Ministro, obviamente acho que há uma dimensão de conflito aqui que não é este que nós estamos aqui a discutir agora nos termos da nossa intervenção no processo, que está noutra esfera e que obviamente essa é a esfera que tem que trabalhar sobre essa dimensão e decidir. Doutor, muito obrigado. A palavra agora ao Partido Socialista, ao Parlamento do Partido Socialista, deputado André. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, na sua pessoa, saudar todos os representantes do IMT, particularmente o Sr. Presidente Eduardo Feio. Tendo a prerrogativa de dividir o meu tempo, eu farei um introito, uma questão e depois uma segunda questão. Nós olhamos para esta audição e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria desde já registar que há uma conclusão que tiramos. Nós sabemos porque é que não temos hoje capacidade aeroportuária para dar resposta às muitas necessidades, mesmo daqueles como a Iniciativa Liberal que dizem estimar o turismo e os impactos que ele tem, mas depois nós percebemos por este tipo de conduta política, que aliás, legitimidade que não se coloca em causa para ninguém, nesta casa nós sindicamos as diversas entidades e sobre isso nada temos a dizer, mas do ponto de vista político, eu olho para o deputado Carlos Guimarães Pinto e eu sei porque é que Portugal não tem capacidade aeroportuária, porque esta atuação política é o espelho do que foi feito nos últimos anos, onde inclusivamente um primeiro-ministro recém-empossado, António Costa, decide adotar uma posição relativamente ao aeroporto que publicamente não era a sua, de forma a rapidamente poder resolver os problemas de constrangimentos e ainda assim encontra uma iniciativa liberal que vai procurando um furo mediático em cada audição, um PSD que se disse aqui circunstanciado, e nós compreendemos porquê, aliás, o PSD neste dossiê tem estado literalmente circunstanciado em todo ele, e esta primeira nota eu tinha que a dar. Se os portugueses não perceberem porque é que não temos capacidade aeroportuária em Portugal, e muito particularmente em Lisboa, se quiserem perceber porque é que desde 1951 já foram estudadas 17 localizações e agora estamos a estudar mais 3, é exatamente por isto. É que, Sr. Presidente, nós representantes na Assembleia da República temos também que ter memória, além do brio e das responsabilidades de sindicância. Foi nesta casa que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ficou isolado a votar contra esta medida da avaliação de impacto ambiental, que posteriormente, tendo os votos de toda a oposição da direita à esquerda, levou a que num ato de humildade o próprio Governo tivesse feito um acordo com um partido que vive circunstanciado e que de alguma forma não o pôde cumprir. Nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir, mas há uma primeira pergunta que eu tenho que lhe fazer feito este introito. Sr. Presidente, responderá com sim ou não, ou responderá com o tempo como entender que isso a mim não me diz respeito. Foi cumprida a lei? Senhor deputado, muito obrigado. É uma intervenção única, não há intervenções, sabe disso. Os 7 minutos são uma única vez. O Sr. Presidente deu a oportunidade ainda agora ao deputado do PSD de intervir 2 vezes e tinha dito no início, mas... Percebeu que foi só uma questão que foi colocada no meio e eu pedi-lhe para fazer toda a intervenção, está bem? Está chuva. Peço desculpa, Sr. Presidente, não percebi. Okay. Ao contrário do que o Sr. Presidente diz que eu percebi que tinha dado a palavra 2 vezes, eu não tinha percebido. Mas eu continuo. Admito que sim, faz favor. Eu também admito que sim. Prossigo então com aquilo que eu estava a dizer. Sr. Presidente, nós temos que enquadrar esta questão também numa outra lógica. Depois terá a oportunidade de me responder a isto, que é se foi legal ou se não foi legal, se houve incumprimentos ou não. Existe aquela máxima do não podemos deixar estragar uma boa história por uma mentira, e se alguém disser que a lei foi incumprida, pelo que eu sei hoje, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sabe hoje, é mentira que a lei não tenha sido cumprida, mas o Sr. Presidente terá a oportunidade então depois de proceder a esse esclarecimento. Mas é preciso perceber então o seguinte: nesse ato de humildade então o Governo chegou à conclusão que deveria avançar com a avaliação ambiental estratégica. Eu não queria ter uma postura pouco humilde ou entrar aqui em algum tipo de paternalismo de explicar aos senhores deputados do PSD e da Iniciativa Liberal o que é uma avaliação ambiental estratégica e o quão vinculativa ela era. Mas valeria a pena lerem o regime jurídico das avaliações ambientais estratégicas do Decreto-Lei 232 de 2007 e podem começar logo pelo artigo 2, pelo artigo 1, número 2, onde é dito uma coisa que me parece da maior importância para quem está realmente preocupado com os impactos que isto pode ter também nas populações.
é que esta avaliação ambiental estratégica não prejudica a aplicação do regime das avaliações de impacto ambiental e que não tem um caráter vinculativo tão forte como a vossa narrativa convida. E é bom que os portugueses percebam o seguinte: a avaliação ambiental estratégica, e questiono se pode complementar esta minha informação, serve justamente para ponderar os prós e os contras entre várias avaliações, colocar em confronto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista económico, do ponto de vista dos impactos nas comunidades, o que é que tem de vantajoso uma solução relativamente à outra. É que às tantas eu fico muito baralhado quando ouço, mas pode ser problema meu, e tenho que assumir que nós às vezes ficamos muito baralhados, mas quando eu ouço a Iniciativa Liberal aqui, preocupadíssima com a natureza dos capitais da empresa que está a fazer isto e a relatar toda uma narrativa densíssima de um horror que está a ser feito, eu pergunto-me, mas os senhores tinham preocupação, por exemplo, qual é que é a origem dos capitais da ANA? Alguma vez tiveram preocupações se a ANA era de controle público ou se era de controle privado? É que eu lembro-me de ler nos manifestos da Iniciativa Liberal, que hoje assina este requerimento e que nos vem contar esta história, onde, nas palavras do deputado Carlos Guimarães Pinto, a história conforme a vê, quero dizer, Sr. Deputado, Sr. Presidente, através de si, que é uma história que o Partido Socialista não vê desta maneira, mas eu lembro-me que a Iniciativa Liberal o que queria era a privatização de tudo e mais alguma coisa, inclusivamente até da Soflusa Transtejo, pasme-se. E é interessante de ver a Iniciativa Liberal preocupada agora com a natureza dos capitais de uma determinada empresa. Eu costumo ter essas preocupações da Iniciativa Liberal, para mim não deixa de ser espantoso, mas sobretudo, e finalizando a minha intervenção, por aquilo que me parece que interessa aos portugueses, depois de eu tentar desconstruir, espero ter conseguido, mas tentar desconstruir esta ambição liberal de arranjar sempre mais um problema, sempre mais um conflito. Até tive a oportunidade de assistir a uma declaração do Primeiro-Ministro onde dizia que continua com a mesma abertura que sempre demonstrou, e a história comprova, quase, não quero abusar da minha leitura extensiva das palavras do Primeiro-Ministro, mas seria quase fazer o aeroporto onde a oposição o deixasse. Mas eu chego à conclusão que estas empresas não servem, dificilmente especulo eu que outras serviriam, e nós teríamos um problema, é que mesmo que fôssemos à São Caetano à Lapa pedir, agora era o LNEC, mas é preciso tomar atenção ao seguinte: se tivesse sido o LNEC, podia ser uma solução virtuosa, eu aí não discordo do Sr. Deputado, mas eu sei o que é que alguns deputados estariam aqui a dizer, talvez não o Sr. Deputado, que não havia independência, que devia ter sido feito com o privado. Portanto, louvou-se na altura o facto de ser promovido por uma entidade privada, porque a independência estava garantida, e agora não serve porque não conseguem visitar o website. Enfim, qualquer desculpa, aparentemente, serve para nós criarmos mais um obstáculo. E amanhã teremos notícias que no aeroporto de Lisboa houve o problema A ou o problema B, e não é o Sr. Presidente do IMT que cá estará. Ou se calhar pelas suas competências até pode ser. E aqui estarão os mesmos protagonistas, mas a fazer uma pergunta radicalmente diferente. Estarão aqui a perguntar porque é que temos os problemas que derivam desta postura. E, portanto, não deixa de ser interessante, e finalizo com isto, perguntando a sua opinião também sobre a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa e o que estamos a viver agora. À segunda, terça e quarta, PSD e Iniciativa Liberal, ou, para ser mais correto, o PSD condicionado pela Iniciativa Liberal, apresentam problemas às soluções que nós arranjamos, mesmo quando elas são as soluções que os senhores desenharam. Olha, pergunto ao Dr. Pedro Passos Coelho, que gostam tanto de citar, se não era isto que ele defendia. À quarta, quinta e sexta, lamentam-se que os obstáculos que levantaram produziram efeitos. E a pergunta que nós tínhamos para lhe colocar é se mais importante do que isto não era mesmo resolver os constrangimentos. E repito-lhe a pergunta, peço desculpa, se a lei foi ou não foi cumprida e se aplicou neste dossiê alguma excepcionalidade que não aplicasse num outro qualquer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Pinel Batista, Sr. Presidente do IMT, para me responder, faz favor. Tem 7 minutos que ao mesmo tempo, faz favor. Sr. Deputado, relativamente à primeira questão, se a lei foi cumprida, é óbvio que foi cumprida e, portanto, a nossa intervenção inicial traduz e tentou traduzir e apresentar todas as questões de forma clara, a imagem que também já tínhamos feito nos comunicados anteriores, da forma como a legislação foi cumprida e mais do que a legislação que o IMT, tendo sido determinado pelo Governo, através da portaria que eu citei e do despacho que citei, procedeu, digamos, à preparação de todo o procedimento concursal para contratar esta avaliação ambiental estratégica com vista à ampliação da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Obviamente que uma avaliação ambiental estratégica tem como objetivo, e agora indo à segunda questão que o Sr. Deputado colocou, tem como objetivo aqui, neste caso em concreto, e atendo também a portaria que eu referi, comparar e permitir nivelar 3 soluções estratégicas para o futuro da
capacidade aeroportuária da nossa região, em Lisboa, com as soluções que penso que todos conhecem, mas eu poderei tornar a referenciá-las, uma que tem a ver com a opção do campo de tiro de Alcochete, que seria a terceira, depois outra que tem a ver com a opção o aeroporto Humberto Delgado mais o Montijo como solução complementar, e depois uma solução que teria a ver numa primeira fase com o aeroporto de Montijo, ainda com o aeroporto Humberto Delgado, e sendo que no fim ficaria apenas o aeroporto de Montijo. Eram estas as três soluções que estavam em cima da mesa, tinham que ser estudadas, que este caderno de encargos que eu aqui já referenciei permitiu abrir um procedimento concursal para se fazer a avaliação ambiental estratégica e, portanto, através do trabalho intenso, ainda que teria que ser desenvolvido, conseguir ter condições para poder olhar para as três soluções e ver, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista da análise custo-benefício e de um conjunto de outros fatores, até jurídicos, qual é que seria a melhor opção, ou pelo menos dar referências nesse sentido, porque, como eu disse inicialmente, a última decisão é sempre do Governo, não é seguramente o Instituto, que tinha um papel muito específico, que era conduzir este procedimento, e foi isso que foi incumbido. Obviamente já houve outras experiências anteriores nos anos, e o Sr. Deputado referiu que este processo leva, e estamos hoje já com umas décadas, em que houve outras soluções, em que outras avaliações ambientais estratégicas já foram realizadas por outras entidades públicas e houve outros procedimentos e outras soluções para chegarmos a ter, obviamente, soluções que já foram decididas e depois não foram concretizadas. Obviamente, uma avaliação ambiental estratégica é diferente de uma avaliação de impacto ambiental, sendo certo que uma avaliação ambiental estratégica devidamente aprofundada pode dar algum contributo para uma futura avaliação ambiental, avaliação de impacto ambiental, se for o caso de uma das soluções serem escolhidas ter que ter esse instrumento ou não o ter tido. No caso em concreto aqui, até estamos perante uma situação e uma das soluções que já teve uma avaliação de impacto ambiental. Portanto, assim, muito sucintamente, eram estas notas que eu queria deixar reforçando que a legislação, obviamente, foi cumprida e o mandato que foi dado ao Instituto foi cumprido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabe a palavra agora ao Partido Chega. O Sr. Deputado Filipe Melo tem 6 minutos para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, cumprimentar também toda a delegação do IMT, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Eduardo Feio, e cumprimentar os seus deputados. Bem, eu gostava de começar por dizer ao Sr. Deputado Pinotes Batista que isto é uma audição ao IMT e não à AIL e ao PSD. O senhor passou 90% do tempo virado para cá, quando devia estar para lá. Essa era a primeira consideração. Eu não interrompi. A segunda consideração é que nós estamos na Assembleia da República e não num tribunal. Portanto, o senhor faz questões ao Presidente do IMT como se de um réu se tratasse que o senhor quisesse defender. Portanto, o senhor deve fazer questões meramente políticas e, volto a dizer, direcionadas ao IMT e não a este lado da bancada. Portanto, este considerando, eu tinha que o deixar presente porque, se eu puder continuar, agradecia. Bem, passando agora ao que interessa. Sr. Dr. Eduardo Feio, o senhor respondeu, se calhar porque as questões dos colegas que me antecederam foram demasiadamente extensas, mas respondeu a umas, outras não respondeu, certamente que eram muitas e extensas, e eu compreendo, daí que eu lhe vou fazer questões muito sucintas, muito diretas, e para as quais eu pedi-lhe o favor também de uma resposta incisiva e a todas elas. Começava por lhe perguntar, relativamente à ASA, não lhe causa alguma estranheza que uma empresa que vem fazer consultoria num dossiê tão importante para o nosso país tenha um CAI cuja designação eu passo a ler? Outras atividades de serviço de apoios prestados às empresas não especificados. Portanto, isto deixa tudo muito no ar. Segunda questão, que também já foi aqui debatida pelos colegas e questionada, mas que o senhor respondeu de uma forma politicamente correta. Eu pergunto-lhe, não acha muito estranho um valor de 19.500 euros quando estamos a uma distância tão curta de levar o dossiê para um processo de contratação pública? Depois, o outro também, uma diferença muito mínima de 5.000 euros, em 100.000 euros, estamos a falar 5% abaixo do limiar da contratação pública.
Isto não lhe causa aqui alguma estranheza, valores tão próximos que tenham optado por fazer um pequeno desconto por forma a evitar ir a concurso? Essa era outra questão. Perguntar-lhe também, porquê que só são consideradas duas soluções dual, portanto, aeroporto Humberto Delgado e aeroporto Montijo, ou vice-versa, sendo certo que já sabemos de antemão que o aeroporto Montijo tem algumas limitações, nomeadamente para voos de longo curso e aeronaves bastante arrojadas, em que cerca de 300 a 400 metros do percurso de aterragem teria de ser feito sobre o rio, com toda a capacidade que não tem dotado o possível aeroporto Montijo. Depois, uma questão também que lhe queria colocar relativamente à INECO. É uma empresa detida, como se sabe, pelo Estado espanhol, conta com a participação da AENA, S.A., que tem interesses, como sabe, na intenção de criar um hub na Península Ibérica com a sede em Madrid. Pergunto-lhe, com isto não vamos estar novamente a subjugar-nos a Espanha, ao poder central espanhol, e a perder um dos nossos grandes ativos e uma das nossas grandes bandeiras? E finalizo com outra questão também relativamente à LENEC, como já outros colegas aqui falaram, e eu pergunto-lhe desta forma, porque é que não se utilizou e não foram mobilizadas entidades públicas nacionais, entre as quais a LENEC e outras instituições académicas, sendo conhecido que no nosso país existem licenciaturas, doutoramentos e até mestrados com grande especialização em estudo ambiental, e porque é que não os utilizamos e vamos estar a contratar uma empresa que também já foi referido, sem historial, sem comprovada experiência na área e sem a tal contratação pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do IMT, Dr. Eduardo Feio, faz favor para responder 6 minutos. Obrigado. Sr. Deputado, relativamente às questões que colocou, e foram várias, começando pela parte final, relativamente à hipótese de contratar outras entidades nacionais com experiência, como eu referi, o LENEC aqui foi citado. Eu volto à intervenção inicial e volto à questão do mandato que o IMT tinha. Ou seja, por força da portaria que eu referi do despacho, foi incumbido ao IMT fazer um concurso público internacional. Portanto, não nos foi incumbido fazer um ajuste direto, ou fazer a própria avaliação ambiental estratégica, ou contratar, não. Foi definidamente incumbido fazer um concurso público internacional, aliás, pelo contexto em que este procedimento surgiu, e político que surgiu, que foi aqui aferenciado na Câmara já para muitos dos senhores deputados. Portanto, nós não poderíamos fazer isso, tivemos que nos cingir à portaria e ao despacho, concurso público internacional. O que não quer dizer que algumas entidades nacionais, nomeadamente da esfera universitária, não tenham até concorrido nos diversos consórcios que apresentaram propostas, algumas conhecidas, algumas até já tinham participado em tempos, noutras avaliações ambientais estratégicas e noutras iniciativas que têm a ver com o nosso sistema aeroportuário. Portanto, esta, penso que é uma resposta objetiva, foi isso. As questões depois que se prendiam também com 100 mil euros e com o valor da IASA, porque é que foi 95 mil, está perto de 100 mil, não havia um limite, nem o limite de 100 mil euros está no Código. Naquele caso em concreto fizemos contratação excluída, ou seja, não havia um limite de valor. Nós entendemos e assumimos, e já divulgámos, que tínhamos interesse aquela entidade que apoiou a elaboração do caderno de encargos que se mantivesse depois a trabalhar junto ao IMT na avaliação do trabalho subsequente, como aqui já foi referido, cumprindo as regras da contratação pública. E não sei se havia mais alguma questão.
E essa questão, o que é identificado. Depois, todas as outras questões de entidades externas, de outros países que possam ter interesse conflituantes com Portugal, e a questão de Espanha, a questão que referiu, extravasa um bocado aquilo que é o âmbito do mandato que o IMT tem, do Código, e tanto são questões que não nos vamos pronunciar na sede deste procedimento. Muito obrigado, Dr. Eduardo Feio. Nós temos a acompanhar-nos à distância e a participar nesta audição a deputada Paula Santos, do PCP, que por razões têm a ver com o isolamento, a obrigatoriedade de ficar em casa, digamos assim, que é uma pena, mas é assim, é o que é. E terá agora a voz da deputada Paula Santos para a intervenção do PCP. 5 minutos, faz favor, deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que me estão a ouvir. Estamos a ouvir muito bem, Muito obrigada. Eu peço ao Sr. Presidente que possa sinalizar quando tiver a atingir o meu tempo. Aqui tenho mais dificuldade em fazer esse controle. Qualquer das formas, cumprimentar o Sr. Presidente do IMT, e eu gostaria de começar por dizer o seguinte: se no nosso país, como foi feita referência já nessa audição, ou nesta audição, se não há capacidade aeroportuária, há responsáveis por isso, porque houve decisão para a construção do novo aeroporto de Lisboa, no Campo de Tiro de Alcochete, com todos os estudos realizados, com a declaração de impacto ambiental na altura que foi feita, realizada, tudo identificado, em condições de avançar para concurso, e não foi por opção do governo PSD-CDS e porque o Partido Socialista também não o quis. Ou seja, há responsáveis por estarmos na situação em que estamos neste momento e por não se ter avançado com a concretização deste investimento, que é absolutamente prioritário para o desenvolvimento do nosso país. E é importante que isto também seja referido nesta decisão, porque se está em cima da mesa a discutir um procedimento concursal para a realização da avaliação ambiental estratégica para a localização do novo aeroporto de Lisboa, mas a verdade é que já houve decisão, há uma decisão que está tomada para a construção no Campo de Tiro de Alcochete. Entretanto, com a privatização da ANA, da responsabilidade do governo PSD-CDS, isso vai introduzir todo um conjunto de perturbações neste processo, dizendo desta forma, e foi aí que se colocou em cima da mesa a opção da Portela mais Montijo. Sabemos nós bem que esta não é solução para o país. Não é isto que é necessário para o desenvolvimento do setor. Não é isto que é necessário para o desenvolvimento do nosso país, nem é esta a opção que defende o interesse nacional. Preocupa-nos bastante que se tenha decidido, a propósito da realização da avaliação ambiental estratégica para a localização do novo aeroporto de Lisboa, que se tenha tomado a opção de privatização do estudo, de privatização de uma decisão. Ou seja, em vez de se envolver entidades públicas, e temos várias no nosso país com capacidade para acompanhar, para fazer esta avaliação de impacto, avaliação ambiental estratégica. O LNEC, a ANAC, a APA, o IPMA, várias instituições académicas e de investigação com todas as condições para o fazer. E não foi essa a opção. Aliás, o processo concursal foi depois assessorado também por uma empresa privada. Isto facilmente se percebia que de facto o resultado não seria positivo, aliás, como o processo está a demonstrar que não é de facto a opção que é necessária para o nosso país. As questões, o Sr. Presidente do IMT fez referência que a abertura do concurso foi dando concretização àquilo que tinha sido colocado, mas é de facto numa matéria de tão importância como esta, em que de facto é estratégica para o nosso desenvolvimento, que efetivamente se tenha recorrido a uma entidade privada para fazer um estudo estratégico. E esta é uma questão que nos coloca de facto uma enorme perplexidade maior ainda, que não se tenha recorrido às entidades, que não tenha-se recorrido em entidades públicas, várias, como já aqui referi, que tinham todas as capacidades para poder avançar com esta avaliação ambiental estratégica. Há uma outra questão que também nos causa
grandes preocupações e que se prende com, entretanto, com o desenvolvimento deste procedimento concursal, porque aquilo que está e que suscita dúvidas relativamente à transparência e à isenção desse mesmo procedimento concursal, porque se pretende adjudicar, aliás, o que está em cima da mesa é adjudicar a um consórcio em que claramente tem um conjunto de interesses que conflitua com os interesses do nosso país e que, havendo nesse consórcio entidades que têm, nomeadamente, de empresas gestidas pelo Estado espanhol, que têm interesses próprios, isso não garante, de facto, a isenção que é necessária para a realização desta avaliação ambiental estratégica e que, claramente, a opção, que é aquela que... Para concluir, deputada Paula Santos, para concluir. Sr. Presidente, agradeço-lhe a sua chamada de atenção, mas que é a opção da construção do novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete nunca estará em cima da mesa em todo este processo. Para o PCP, aquilo que seria necessário relativamente a esta matéria, de facto, a anulação deste mesmo processo concursal e que se concretize aquilo que já foi decidido. Que há estudos, há fundamentação, há todo o processo que foi feito para a construção do aeroporto de Lisboa, do novo aeroporto de Lisboa, no Campo de Tiro de Alcochete. E esta é a solução que é necessária para o nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sr. Presidente do IMT, Dr. Eduardo Feio, para responder. Tem 5 minutos, faz favor. Sim, a questão da Sra. Deputada, não consegui precisar bem, penso que tem a ver com a questão do procedimento em si, porque é que ele foi assim. Bem, aí eu tenho que me retomar outra vez a minha intervenção inicial e enquadrá-la. Todas as questões depois têm a ver com Alcochete ou com outras soluções e são questões que, digamos, extravasam aquilo que é o âmbito da intervenção do IMT neste quadro e têm a ver com decisões anteriores já tomadas, como foi o caso depois da avaliação ambiental estratégica que foi referenciada e elaborada pelo LNEC no fim da primeira década deste século, que optou pelo Campo de Tiro de Alcochete, ou então agora mais recentemente até opções pelo Montijo. Isto são questões, digamos, extravasam o âmbito quer de requerimento, quer da nossa intervenção direta e nós não nos vamos pronunciar sobre a valia delas. Relativamente às outras questões que tinham a ver porque é que não fomos convidar entidades da esfera universitária ou de outro setor, do setor aeroportuário, sendo certo que isso não poderia acontecer porque o mandato que tínhamos não era esse, era para elaborar um concurso público internacional e, portanto, não nos foi pedido, como eu já disse anteriormente, para fazer outro tipo de procedimento que não este. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabe agora ao Bloco de Esquerda a intervenção inicial, as questões colocadas pela Sra. Deputada Joana Martaga. Faz favor. Tem 5 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de lhe colocar apenas uma questão, mas enquadrá-la um pouco melhor, com, aliás, questões que são do conhecimento de todos. O aeroporto do Montijo, a decisão de construir no Montijo foi uma decisão política, acompanhada de uma declaração muito enfática do Primeiro-Ministro que disse não há plano B. Depois disso, vários outros ministros disseram que Montijo era a única opção para a solução da capacidade aeroportuária em Portugal e que a decisão estava completamente tomada. André, queres falar? Obrigada. Eu não estava a conseguir ouvir-me, desculpa. E que a decisão estava completamente tomada. Uma incapacidade do PSD de assumir também uma posição política relativamente à possibilidade de construção do aeroporto de Montijo, juntamente com a oposição dos autarcas e de alguns partidos na Assembleia da República, fez com que a opção que não tinha alternativa, afinal, fosse considerada uma alternativa. Essa alternativa é nada mais nada menos do que aquela que sempre foi apontada, aliás, pela avaliação ambiental estratégica do LNEC, do Campo de Tiro de Alcochete, como possível alternativa para o aeroporto de Lisboa. Com uma característica, para nós é importante, para a Vinci eventualmente não será, que é a solução que permite pensar a capacidade aeroportuária do país a mais do que 50 anos, que é a solução Montijo mais Portela.
Entretanto, deixou-se caducar a Declaração de Impacto Ambiental de Alcochete, que estava em vigor, que foi prorrogada 2 vezes, poderia ter sido prorrogada uma 3ª vez e politicamente escolheu-se não ser prorrogada. O que é que eu quero dizer com isto? O enquadramento da tomada de decisão sobre este novo estudo é um enquadramento de ignorar soluções técnicas que estavam apresentadas para Alcochete para tomar a decisão política de construir o aeroporto no Montijo. E, portanto, o que eu pergunto é se, dado este enquadramento e colocando aqui também as características da empresa que ficou responsável por este ajuste direto, se haverá condições, quando a solução for, sem surpresas, que o aeroporto será construído no Montijo, se haverá condições para não haver uma suspeita generalizada de que essa decisão é uma decisão política que estava definida à partida. E, portanto, se essa decisão não está contaminada desde o início pela suspeita. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente do IMT, Dr. Eduardo Feio, faz favor para responder. Tem o mesmo tempo, 5 minutos, faz favor. Sr. Presidente, Sra. Deputada. Não, relativamente à parte final da intervenção da Sra. Deputada, não houve um ajuste direto para contratar a entidade, neste caso um consórcio, que vai fazer a avaliação ambiental estratégica das 3 opções. Houve um concurso público internacional. Portanto, com 4 candidatos e depois, portanto, essa questão que fique bem clara e, portanto, não houve aqui a escolha, vão estes fazer a avaliação ambiental estratégica, não foi esse o mandato, a portaria era clara, o despacho que eu já referi era claro, portanto, fica um concurso público internacional, foram estes 4 consórcios que apareceram, este, pelos fatores que foram definidos no caderno de encargos, foi escolhido e, neste momento, estamos onde estamos, como aqui já falámos demoradamente durante a parte da tarde. As outras questões que a Sra. Deputada de consideração seguramente não são para o IMT, são questões que têm a ver com a história de todo este processo que já começou em 1972, como aqui já foi referido, tanto faz agora 50 anos que andamos desde Rio Frio a discutir localizações para o aeroporto na área de Lisboa, mas que não têm a ver, obviamente, com esta situação em concreto. Portanto, aqui o que eu queria dar nota foi um concurso público internacional, não foi um ajuste direto, houve 4 consórcios, o que ficou em primeiro classificado foi este, o processo correu como já aqui foi referenciado, não houve contestações, não houve moções, não houve impugnações e, portanto, estamos numa fase em que ainda não foi assinado o contrato. Esperam-se orientações e depois veremos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para uma última intervenção nesta primeira ronda, o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre, tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas, em particular ao Sr. Presidente do IMT. Eu não vou insistir em algumas perguntas que já foram feitas e que a certa altura entraram num grande detalhe processual e que presumo que não extrairemos mais novidades a partir daí. No fundo, também me interessa saber o que é que estamos a perder da floresta ao estarmos a concentrar-nos muito na árvore e entender se conseguimos, nem tudo isto é para o IMT, uma parte disto é, aproveitar esta legislatura para, numa fase pós-pandémica que todos desejamos estar a atingir, com as enormes mudanças por que está a passar o setor da aviação e com algumas escolhas que me parecem claras a nível nacional, de que Portugal, até no quadro da reestruturação da TAP, precisa de ter um hub na Península Ibérica, só que o hub que foi escolhido na estratégia Hub and Spoke da TAP tem neste momento graves problemas, como estamos a ver todos os dias, e, portanto, alguma coisa tem que ser feita em termos de estratégia aeroportuária nacional. Do nosso ponto de vista, desistir da estratégia do hub e passar para uma estratégia point-to-point é basicamente assumir a despromoção do país em termos das suas conexões europeias e globais e intercontinentais, mas, por outro lado, o Hub and Spoke tem este problema do hub. Uma primeira pergunta é porque é que uma estratégia aeroportuária nacional integrada não passa por conseguir gerir os vários aeroportos que temos, nomeadamente no continente, mas não só, numa estratégia que se poderia designar como Hub and Node, ou seja, os outros aeroportos, enquanto Lisboa não pode dar vazão, assumirem uma parte da carga.
E prosseguindo nesta senda enfim, complementaridade, qual é a complementaridade que nós podemos ter entre uma estratégia aeroportuária nacional e uma estratégia ferroviária nacional? Se não me engano, já com avaliação ambiental estratégica, a estratégia ferroviária estará pronta em princípio em 2023, se não me engano. A questão é se nos cadernos de encargos que já foram feitos ou naquilo que puder ser refeito para o futuro, se há a possibilidade de entrecruzar as conclusões da estratégia ferroviária com as da estratégia aeroportuária, nomeadamente possibilitando a substituição de voos peninsulares de curtas distâncias. Finalmente, agora atirando já mais para um futuro, bem que não é tão a longo prazo quanto isso, porque diz-se que o futuro da aviação é o hidrogênio verde. Em boa parte, o futuro da energia em Portugal deve passar pelo hidrogênio verde, ou pelo menos aí temos grande potencial. Isso está em linha de conta com a vossa reflexão estratégica sobre o futuro aeroporto de Lisboa? Há vantagens, por exemplo, de Alcochete sobre o Montijo no que tem a ver com ligações em relação a digamos, gasodutos, aí seriam hidrogeneodutos de Sines para Alcochete, para poder abastecer a frota que estacionar no novo aeroporto de Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do IMT, faz favor para responder em 3 minutos, que é o mesmo tempo. Muito obrigado. Bem, algumas considerações feitas, digamos, extravagam, como eu já disse, o âmbito da intervenção do IMT no processo, mas relativamente às questões da parte ferroviária, o próprio caderno de encargos e os estudos tinham de ser feitos no quadro desta avaliação ambiental estratégica, pressupunam o nivelar das soluções e pressupunam a questão do acesso ferroviário. Como pode ser visto no próprio caderno de encargos, essa é uma situação acautelada e identificada que deve ser avaliada. É óbvio hoje para todos que as ligações ferroviárias e relativamente aos aeroportos são centrais e fundamentais a todos os níveis, conforme as considerações que o Sr. Deputado já fez, e toda a estratégia europeia, nomeadamente de voos com mais de 600 km, com menos de 600 km que serem feitos e serem colocados preferencialmente no modo ferroviário, é uma opção da União Europeia cada vez mais. Portanto, esta questão da acessibilidade ferroviária no caderno de encargos que está aqui foi acautelada para as soluções em cima da mesa e, portanto, isso foi uma orientação dada e, portanto, está previsto. As questões do hidrogênio e da energia, não. Agora, obviamente que a questão dos gasodutos e do acesso dos combustíveis, neste caso estamos a falar de uma solução nova, é algo que também deve estar sempre equacionado e que mesmo na solução da Portel neste momento era algo que ainda há bem poucos anos atrás vimos da necessidade de haver esse tipo de acesso e, portanto, não será a situação mais complexa, que já a situação ferroviária é uma situação-chave, está identificada e, portanto, e sim, é verdade, no quadro do Plano Ferroviário Nacional, onde aí também o IMT tem uma intervenção e a avaliação ambiental estratégica também vai ser feita e em 2023 contaremos ter esse instrumento importante para o nosso sistema de transportes e mobilidade nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminada a primeira ronda desta audição, temos uma segunda ronda, que será, portanto, temos 4 intervenções, PSD, Partido Socialista, Chega, Iniciativa Liberal, 3 minutos cada. Eu solicitava, por esta ordem, que é o que está definido na grelha, solicitava também que haverá uma terceira ronda, 2 minutos para cada deputado que quer intervir. Durante este tempo, por favor, agradeço que me façam chegar à mesa quem pretende intervir na segunda ronda, a terceira ronda, digamos assim. Alertava também que esta aqui é toda em conjunto, depois fará uma resposta única. Está bem? Pelo mesmo tempo, pelo conjunto do tempo que for utilizado. Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD, 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Presidente do IMT e o restante da delegação do IMT e os colegas deputados e gostava por fazer esta primeira nota, que é registar o profundo incómodo que o PS manifestou com o requerimento efetuado e dizer que enquanto estivermos nesta Assembleia continuaremos a fazer as perguntas que entendermos necessárias e, portanto, não nos calarão com este incómodo. Depois, gostava de pontuar 2 questões, porque no meio desta discussão de vez em quando confundem-se conceitos e acho que é bom que os clarifiquemos definitivamente para fora. Uma questão é o caderno de encargos e como elaborar o caderno de encargos. E outra questão é a avaliação ambiental estratégica. São duas questões distintas, como se percebe até pela grandeza dos investimentos envolvidos. Cerca de 100 mil euros e 2 milhões de euros, grosso modo.
E, portanto, o que o PSD sugeriu foi não teríamos entidades, tipo um NEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ou até pontualmente uma outra universidade que pudesse colaborar na elaboração deste caderno de encargos. E, portanto, que isto fique bem claro, não foi o NEC a fazer a avaliação ambiental estratégica, e essa sempre foi a nossa posição. Terceiro aspecto, que é de facto aquele que mais me preocupa, é que eu senti um certo desconforto do IMT com este procedimento. E eu vou citar aqui uma frase dita pelo Sr. Presidente que referiu várias vezes e reforçou. O que nós fizemos aqui foi uma questão muito específica, conduzir o procedimento. E, portanto, sempre se referiu a este processo como algo quase administrativo, fora da esfera de competências do IMT. E isto é o que verdadeiramente me preocupa, que é a entidade que está a conduzir o processo tem, de facto, a dimensão e o conhecimento estratégico para poder avaliar isto. Totalmente não tem, aparentemente, até porque sentiu necessidade de contratar ajuda. Mas tínhamos que estar confortáveis com esta capacidade estratégica e referir, a propósito desta capacidade estratégica, e é a pergunta, portanto, a primeira pergunta é esta, a segunda tem a ver com isto, é que nós falamos sempre da questão legal e jurídica. Eu sou engenheiro, talvez me preocupe menos com estas questões jurídicas, mas preocupo-me muito. O conflito de interesses não é um conflito de interesse jurídico, é um conflito de interesse estratégico. Naturalmente, uma entidade que está em Espanha, que opera num aeroporto espanhol, que tem uma visão do aeroporto estratégico, tem uma visão estratégica diferente da portuguesa. E a questão é saber se o IMT e a empresa, o conjunto, vão ter a capacidade real de validar esta questão estratégica e assim estamos a pôr em causa ou não os verdadeiros interesses estratégicos do país. E, portanto, são estas duas questões que gostava de ver respondido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado André Pinotes Batista, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. A 3 de junho de 2022, perante a Câmara de Comércio Luso-Espanhola, o Primeiro-Ministro António Costa, um homem a quem se reconhece uma grande capacidade de decisão, independentemente de podermos, eu concordarei mais com as medidas que toma, a oposição discordará, teve a seguinte frase: chegámos a um ponto de tal forma premente relativamente à expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa que o meu critério é fazer aquilo que a oposição entenda que deve ser feito. E dizia mais, dizia que há argumentos para todas as localizações e eu queria dizer aos senhores deputados do PSD que julgo que, felizmente, estamos condenados a falar, estamos condenados a dialogar, a chegar a um ponto de encontro e eu olho para o deputado Nuno Carvalho, que é do mesmo distrito que eu, onde foram colocados há 6 anos um conjunto de outdoors que diziam aeroporto já, e o já foi passando, e chego à conclusão que todos nós temos que fazer um ato de contrição, porque o incómodo, e eu queria que o Presidente do IMT também percebesse isto, o nosso incómodo não é com os requerimentos. Aliás, eu tive o cuidado na minha intervenção de dizer que não nos cabe a nós, nem da Iniciativa Liberal, nem do Chega, nem limitar, nem querer condicionar aquilo que muito bem decidem requerer. Por isso é que votámos favoravelmente o requerimento sem qualquer tipo de constrangimentos. Aquilo que gera incómodo é mesmo o facto de não termos uma solução. Eu tenho a certeza que existe criatividade humana nesta casa, porque reconheço valor aos meus pares, para inventar um problema todos os anos. E nós podemos ouvir o Presidente do IMT até todas as semanas, e enfim, haverá um período onde é o período da sindicância, e sobre esse nada temos a dizer. Se a Iniciativa Liberal entende que esta é uma matéria que carece de ser esclarecida, pois votamos favoravelmente e aqui estamos nós. Mas quisemos sublinhar uma coisa, agradecendo os esclarecimentos que aqui foram prestados e sobretudo aquele que é mais relevante, que tem a ver com o cumprimento da lei, quisemos sublinhar uma coisa, é que se continuamos nesta luz e hesitação, que não é nem do PS, nem da Iniciativa Liberal, nem do Chega, nem do PSD, é de todos nós, ficaremos na luz e hesitação sem uma solução. E se é verdade que existem mais de 200 argumentos a favor e contra qualquer localização, não há um argumento para a não decisão. E é mesmo a não decisão que tem custos tremendos para a nossa economia e para o nosso país. Eu até tenho uma predileção pessoal, mas é irrelevante, porque eu estou aqui em representação do povo português e a minha predileção não interessa nada. Aquilo que nós podemos apurar na nossa audição de hoje é que existe um histórico, cada um descreve o histórico, cito o deputado Carlos Guimarães Pinto, conforme o vê, e é mesmo assim, faz parte da dialética parlamentar, há um procedimento, ficou claro que esse procedimento respeita as regras, existe uma entidade que merece o nosso respeito, queria dizer que o LNEC também merece o nosso respeito, para que não haja dúvidas sobre isso,
E há um processo de consultas que ainda vai ser feito e que nós não podemos ignorar, quer de consultas públicas, quer de consultas que vão ser feitas e que também permitirão ainda uma maior participação popular. Finalizaria com o seguinte: estou mesmo convencido que, mesmo que os outros partidos se decidam excluir, PS e PSD estão condenados a entender sobre isto. Este é o repto que vos deixamos também, desta casa como de outras, e com isto finalizava com uma nota de esperança que não se repitam muitas audições destas, e não é esta em particular. É que não se repitam muitas audições que apenas visam protelar uma solução sem a qual nós não podemos viver. E esta é a nossa apreciação política. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Filipe Melo, do Partido Chega, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, eu tenho só mais uma questão, que é meramente uma curiosidade que gostaria de colocar ao Sr. Dr. Eduardo Feio, que tem a ver novamente com a ASA. Mais até do que o valor que vai ser pago para o trabalho de consultoria e formalização do caderno de encargos, a minha e nossa preocupação do Grupo Parlamentar do Chega tem a ver com a qualidade e com o historial que tem esta empresa para uma matéria tão interessante e tão importante quanto esta. Portanto, vamos definir um caderno de encargos de uma matéria que vai versar milhões de investimento e que vão custar ao erário público vários milhões. É fácil fazermos uma pesquisa na internet, e o Sr. Doutor certamente até já a fez, para encontrarmos uma dúzia e meia de consultoras habilitadas nesta área, com currículo, com historial e com serviço feito ao nível da elaboração de cadernos de encargo nestas matérias, inclusive aeroportuárias. Portanto, a minha questão, mais de uma questão de valores, porque isso aí já foi aflorado e está tudo legalmente enquadrado, é se não deviam ter sido mais criteriosos na escolha, ou se esta foi a única opção posta em cima da mesa, e se foi a única opção posta em cima da mesa, porquê? Objetivamente, porquê a ASA? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, faz favor, por 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente do IMT disse há pouco que a escolha para o segundo contrato da ASA Consulting foi feito precisamente porque eles já tinham feito o primeiro contrato. Como tinham feito aquele primeiro contrato, tinham uma justificação para excluir o concurso público daqueles 95 mil euros. Disse algo deste género há pouco. Eu tenho agora 3 questões muito diretas, pela forma como isto parece. Eu espero que as consiga responder, porque há pouco fiz estas mesmas questões e não respondeu, e era importante para não chatearmos toda a gente com uma terceira ronda. Que é, o que isto parece agora é que o primeiro contrato foi feito dentro dos limites para não haver um concurso público, ou seja, exatamente abaixo dos 20 mil euros, para depois justificar também a existência do segundo contrato, quando se sabia antecipadamente que iam precisar destes dois contratos para dirigir este processo. Ou seja, era muito difícil que vocês não soubessem antecipadamente que iam precisar destes 2 pedaços e que o segundo dependeu do facto de ter havido aquele primeiro. Portanto, aquilo que parece neste momento é que aquilo que foi feito foi atribuir um contrato por um valor imediatamente abaixo daquilo que era necessário para um concurso público, para depois garantir que o segundo contrato, de muito maior valor, também era feito. É isso que parece aqui. E que esta empresa vos foi recomendada pelo Ministério das Infraestruturas porque tinha feito lá um trabalho em 2018, quando a empresa tinha 4 anos de vida. Imagino que com 4 anos de vida não fosse pela experiência da empresa que em 2018 eles foram escolhidos. A minha questão aqui é, primeiro, quem no Ministério das Infraestruturas vos indicou a ASA Consulting para fazer este trabalho? Segunda questão, o primeiro ajuste direto à ASA Consulting foi feito já depois de ter lançado o concurso. O ajuste direto foi feito em novembro, o concurso tinha sido lançado em outubro, este ajuste direto era para realizar o caderno de encargos, portanto, o concurso foi lançado sem caderno de encargos, sim ou não? E se foi lançado com caderno de encargos, como é que só contrataram uma empresa para fazer o caderno de encargos já depois de lançado
o concurso. Era importante percebermos isto e peço-lhe, por favor, desta vez consiga responder porque é que contrataram alguém para fazer o caderno de encargos já depois de lançado o concurso e quem no Ministério das Infraestruturas vos recomendou a ASA Consulting e que tipo de trabalho é que a ASA Consulting tinha feito antes no Ministério das Infraestruturas e porque é que foi recrutada nessa altura quando tinha 4 anos de vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Sr. Presidente do IMT, Dr. Eduardo Feio, tem agora 12 minutos para uma intervenção, para responder às questões que todas foram colocadas. Relembro os senhores deputados que, até ao final desta ronda, faço indicação à mesa se há 2 minutos para intervir no final. Está bem? Obrigado. Sr. Presidente, a palavra é sua. Posso? Bem, relativamente às questões, algumas, digamos, repetem-se e têm a ver com, nomeadamente, quer do Sr. Deputado Cheia, quer do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, o porquê da escolha da IASA. Eu já referi isso na intervenção anterior, inicial, portanto, foi uma entidade que tinha colaborado, que já tinha trabalho feito, tem um currículo vasto, a equipa do IMT trabalhou com ela e, portanto, foi essa a entidade que escolhemos por esse motivo. Relativamente à questão dos valores, dos 19.500, esse foi o valor da proposta e, portanto, em relação aos 95.000 depois, é um contrato completamente diferente e é uma bolsa de horas. Pode ser gasto até aquele valor, como sabem, não é? Desde que o trabalho se justifique e que exista. E, portanto, foi assim que foi escolhido para apoiar esta nova fase do procedimento, caso ele avance, não é? E no sentido de acompanhar toda esta questão com a profundidade que é necessária. E eu volto a esta questão. A forma como o caderno de encargos foi elaborado, o trabalho intenso que houve e também aproveito para dar nota que o Instituto, obviamente, tem uma capacidade vasta em muitas áreas de atuação e, como sabem, o Instituto da Mobilidade dos Transportes, que na prática surge com as primeiras fusões em 2007, ainda no quadro do PRAC, e depois do PREMAC, em 2011, em que na prática o IMTT se funde com o INIR, nesta fase final com uma parte do IPTM e anteriormente com a Direção-Geral de Transportes Terrestres, com a Direção-Geral e o Instituto Nacional de Transporte Ferroviário, criaram uma agência multimodal em Portugal, à imagem do que acontece com outros países, nomeadamente Norte da Europa, se formos a uma Suécia, se formos a uma Finlândia, com a Traficom, que até tem a parte das comunicações, que tem capacidades, grandes capacidades, cerca de 800 pessoas, muitos técnicos superiores nas diversas vertentes de atuação da mobilidade dos transportes, o que nos permite ter aqui alguma capacidade de seguir alguns processos e seguramente foi por isso que a própria tutela indicou, neste caso, independentemente de haver outras entidades que até participaram, como é o caso que aqui foi referido, o LONEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que está também na tutela do nosso Ministério e com o qual o IMT colabora e tem protocolos de colaboração e que é uma casa de saber desta área em Portugal também, ao nível da engenharia civil e também das infraestruturas de transportes, mas voltando aqui, isto permite dizer o quê? Nós acompanhamos, por exemplo, e colaboramos na elaboração do Plano Ferroviário Nacional, tem uma avaliação ambiental estratégica, colaboramos e trabalhamos em todas as concessões rodoviárias, muitas delas também têm avaliações ambientais estratégicas, colaboramos também e participamos em várias avaliações de impacto ambiental, nomeadamente, demos parecer no caso do próprio Montijo, que ainda agora foi referido, portanto, há aqui a capacidade, mas uma coisa é a capacidade, outra coisa é o mandato que tivemos, e, portanto, não há nenhum desconforto por parte do Instituto, só quis vincar isto para delimitar exatamente qual era a nossa atuação em concreto nesta situação, porque noutras já não é mesmo, no Plano Ferroviário Nacional já temos uma perspectiva muito mais prospectiva e muito mais diferente do que aqui neste mandato específico. E, portanto, relativamente, voltando às questões da IASA, portanto, as escolhas foram estas, foram assumidas pelo Instituto e, como eu estava a tentar concluir, na prática deram-nos a garantia de ter um concurso que chegou ao fim sem qualquer tipo de contestação. E isso é importante que seja aqui frisado, foi chegar a um concurso com esta complexidade, com os melhores escritórios de advogados do país envolvidos e que chegámos ao fim e conseguimos não ter qualquer tipo de impugnação. E eu não quero realçar aqui o trabalho que todas as pessoas, quer que deram assessoria, quer essencialmente a equipa interna do próprio IMT, que colaborou e participou neste trabalho, não queria aqui deixar de realçar essa questão. Muito obrigado, Dr. Eduardo Feio. Teremos agora uma última ronda de 2 minutos para cada senhor deputado inscrito. Temos 3 senhores deputados inscritos, o Sr. Deputado Nuno Carvalho, Carlos Guimarães Pinto e Filipe Melo, por esta ordem. O Sr. Deputado Nuno Carvalho tem 2 minutos para colocar as questões, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, senhores deputados e a todos os membros da direção do IMT
na pessoa do Sr. Presidente, agradecer os esclarecimentos dados até agora. Eu começaria por algumas das palavras que acabou aqui de frisar, que é o conhecimento que vem de trás. Até porque o Sr. Deputado André Pina dos Batistas referiu aqui que, de facto, nós temos um histórico significativo sobre esta questão do aeroporto, infelizmente com algumas peripécias políticas, que, enfim, são marginais àquilo que interessa agora, porque, enfim, eu talvez faria aqui uma nota paralela, porque recordo-me ainda de quando o ex-ministro Pedro Marques fez uma grande inauguração do aeroporto que, à data de hoje, vemos que não passa de um tijolo colocado no Concelho de Montijo, e, portanto, isso naturalmente é outra questão à parte e paralela aqui que nos traz, mas, de facto, nós sabemos que há aqui um histórico e, tentando despir, se me permite a expressão, de todas as questões políticas que andam aqui à volta e indo mais algumas questões técnicas, gostaria de perguntar se, eventualmente, dentro deste histórico todo e no mandato que tem, daquilo que recebeu a nível de indicações da tutela, se há uma preocupação, em primeiro lugar, com os voos civis noturnos ou não. E esta matéria é relevante porquê? Porque em Lisboa os voos civis noturnos, neste momento, ainda ocorrem porque não está transposta uma diretiva que evita que da meia-noite às 6 da manhã eles ocorram e, portanto, a capacidade de qualquer aeroporto tem que ser muito maior por causa disso. E há uma questão de, numa eventual solução Montijo, deles não poderem vir a ocorrer, como é óbvio, por essa mesma ordem de razão. Portanto, esta questão é bastante relevante a propósito daquilo que são os slots, que são naturalmente muito, muito importantes, os slots que podem vir a existir ou não, até numa estratégia do eventual hub. E a segunda questão que queria colocar é se recebeu também alguma indicação da parte do tutela no que diz respeito a outra matéria que referiu aqui, que é precisamente toda a infraestruturação que é necessária. Seria particularmente relevante até naquilo que é conhecida na margem sul aqui de Lisboa, uma infraestruturação que possa vir a ocorrer se existisse lá um aeroporto, mas se existiu alguma indicação ou não de ter essa preocupação, até porque foi o seu próprio Ministro das Infraestruturas que em tempos referiu, quando se falava da questão do Montijo, de se faltarem cerca de 100 e tal milhões de euros de investimento. Portanto, são duas questões muito simples. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor, para 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer as questões que não respondeu há pouco. Mais uma vez, vocês contrataram a ASA Consulting em novembro para fazer o caderno de encargos. O concurso público foi lançado em outubro. Portanto, das duas uma, ou o concurso público foi lançado sem caderno de encargos, ou a contratação da ASA Consulting, ao contrário do objeto que está lá, não foi para fazer o caderno de encargos. Portanto, qual das duas é que é verdade? Foi lançado concurso público sem caderno de encargos, ou 2, quando contrataram a ASA Consulting, apesar do objeto ser a elaboração do caderno de encargos, não foi para elaborar o caderno de encargos, mas sim como um estratagema para poderem eventualmente fazer um contrato maior numa segunda fase. É importante que respondam simplesmente, é que só há duas opções. Ou o concurso público foi lançado sem caderno de encargos, ou a ASA Consulting não foi contratada para fazer o caderno de encargos, tal qual está no objeto do contrato. Qual das duas opções? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, uma última intervenção. Obrigado, Sr. Para concluir a audição. Eu gostaria, Sr. Dr. Eduardo Feio, de voltar à mesma temática. O senhor respondeu-nos que, face ao currículo e à obra feita pela ASA, que levou a essa contratação. Eu volto a insistir e gostava que o Sr. Presidente do IMT nos fizesse o favor de nos mostrar ou de nos citar qual a experiência que para nós é desconhecida desta empresa neste setor. Não sei se me está a ouvir, mas muito bem. Não, é a terceira vez que eu faço esta questão e ainda não tive resposta. Só por aí podiam estar desatentos das outras vezes. Eu gostava que me dissesse, e uma vez que cabe ao Sr. Presidente a escolha das empresas que vão colaborar, ou pelo menos terá a última palavra a dizer nesta matéria, que me diga de cabeça uma ou duas áreas em que a ASA tivesse feito estes trabalhos, que o senhor tenha conhecimento. Uma empresa que foi fundada em 2014, em 2019 esteve em vias de ser dissolvida pelas instituições da coroa britânica, portanto, que tenha um percurso que por si só não é muito abonatório, e chegamos a este ponto de uma empresa que nós pesquisamos em todo lado, em todos os motores de busca, e não se encontra nada relativamente ao histórico ou ao trabalho feito nestas matérias. Portanto, eu pergunto ao Sr. Presidente que me diga uma ou duas obras, um ou dois trabalhos que conheça desta empresa que sejam relevantes
para estar a fazer um plano de encargos, volto a dizer, de uma obra de extrema importância e valor para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Presidente do IMT, Dr. Eduardo Feio, tem uma última intervenção para concluir a audição. Tem, portanto, 2, 4, 6 minutos para intervir. Faz favor para responder. Bem, começando pela questão do caderno de encargos, se tinha ou não colaborado a IASA com o caderno de encargos. Ou melhor dizendo, se tínhamos caderno de encargos com o contributo. E, sim, está aqui. E tivemos o contributo e, portanto, relativamente à questão da contratação, a data da contratação é posterior ao início do trabalho do consultor, que começou antes e pode ter efeitos retroativos, porque o trabalho estava bem caminhmentado. Portanto, essa é a nota que eu não quero deixar de transmitir aqui, a informação que tenho e que estou a veicular, para que não haja dúvidas, respondemos às questões todas. Relativamente às questões associadas à experiência e a vários trabalhos, eu posso ler aqui alguns que têm a ver com o trabalho desenvolvido pela empresa e pelo gerente da empresa, que têm a ver com New Lisbon Airport Demand Technical Economic Feasibility and Diligence para Portugal, para o Ministério das Infraestruturas em 2018, como dissemos, ou em 2016 para o aeroporto de Dubai Airport Business Advisory and Financial Model, outros também como o Southwest Airports Group PPP, o Traffic Forecasting for Regional Airports. Portanto, há aqui vários países. O New Caroline Airport, desculpem-me o grego, que não é muito bom, que é o aeroporto grego, Business Advisory and Tender Aviation Supporting Service. Portanto, toda esta proposta estava consubstanciada com estes trabalhos todos e que dão sustentação para se poder contratar esta entidade para nos dar o apoio. Depois tínhamos ainda questões que se prendem com os voos noturnos e com as questões das orientações da tutela. Bem, o Instituto não recebeu orientações de tutela nestas questões dos voos noturnos, não é uma questão central, mas, obviamente, nos termos da avaliação ambiental estratégica, isso tem que ser acautelado. Portanto, nas 3 soluções que estavam em cima da mesa, essas questões têm que ser acauteladas e devidamente ponderadas, como o Sr. Deputado estava a falar, aliás, como aconteceram com a própria avaliação ambiental das soluções anteriores que foram referidas. Obviamente, as questões das infraestruturas também estavam na avaliação ambiental estratégica, como eu referi anteriormente, então, o nivelar de todas as soluções obrigava a que houvesse acessibilidades, nomeadamente ferroviárias, e um conjunto de outras que permitissem a sustentabilidade daquelas 3 soluções que estavam em cima da mesa e compará-las, para depois poder haver uma das melhores escolhas. Muito obrigado. Concluída a audição, eu tenho que agradecer ao Sr. Presidente e à Dr. Eduardo Feio, ao Dr. Rui Velasco, ao Dr. Sofia Henriques, a presença nesta comissão, onde estarão mais vezes, com certeza. Hoje estará um princípio. Veremos depois como é que será. Mas agradeço muito esta participação. Aos senhores deputados e senhoras deputadas, lembrar que às 4h30 temos uma outra audição da ANAC, portanto haverá aqui um intervalo, forçado pelo tempo. Digamos que foi concluída mais cedo esta audição e, portanto, permite esse intervalo. 4h30 retomamos. Muito obrigado. Até já.